Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Eu queria pedir nessa noite a paciência dos irmãos, pois, como o Marcel falou ontem, a gente teve o casamento do nosso querido irmão Victor lá em Pato Branco. Eu acabei me exaltando no casamento e acabei perdendo a voz, tá? Mas creio que dê para entender ainda a palavra de Deus, tá bom? Então, eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Filipenses, no capítulo 4. Filipenses 4. A gente vai ler do verso 1 até o 5. Filipenses 4, do 1 ao 5. A palavra de Deus vai dizer assim: Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Vamos orar? Santo Deus, louvado seja teu nome, ó Pai, por podermos aprender da sua palavra de forma livre. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor ministra os nossos corações pelo poder do seu Espírito Santo. E nessa noite te pedimos, ó Pai, que não seja diferente, que o Senhor esteja falando nos nossos corações, transformando e moldando os nossos caráteres para parecermos mais com Jesus. E é em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, em 2005 foi lançado um filme de drama esportivo chamado Coach Carter. E ele conta a história de um treinador que foi até uma escola da Califórnia para ser o treinador de basquete daquela escola onde ele já havia estudado anteriormente. E ele vem a tratar, ele vem a transformar a vida dos jogadores de forma rígida e também disciplinar. O filme ele tem um pequeno resumo que é bem interessante. Esse treinador Carter, quando ele chega naquele lugar, na escola Richmond de High School, da Califórnia, ele se depara com um time de basquete completamente indisciplinar. Jogadores que não eram bons alunos e que só queriam jogar basquete. E ele, sabendo de tudo aquilo e vendo aquele cenário, ele começa e coloca diante daqueles alunos, daqueles jogadores, uma forma de trabalhar, uma forma de aprender o basquete diferente. Então ele pede aos seus jogadores, que assinem contratos falando sobre uma forma de viver diferente. Ele, naquele contrato, ele coloca diante dos alunos um acordo dizendo que os alunos iriam se empenhar em se tornarem bons alunos, em participarem das aulas, para assim participarem dos treinos e se tornarem bons jogadores. E aquilo, quando os jogadores veem tudo aquilo lá, eles ficam de cabelo em pé, Eles falam, esse homem está louco, isso aí não vai funcionar. Não pense que aqui não funciona assim, não é desse jeito. A gente vai fazer o que a gente quiser. E diante desse conflito que surge ali no início do filme, um dos jogadores, chamado Timo Cruz, que era um dos melhores jogadores, mas também um dos mais rebeldes, acaba tendo um atrito com o treinador e acaba sendo expulso do time. Ele sai do time falando, esse cara é maluco, eu não vou ser treinado por ele. E passa-se o tempo, esse jogador ele tem alguns problemas na sua vida particular,
e os jogadores, né, o time ele começa a trabalhar de forma disciplinar, né, começa a participar das aulas, não ainda tendo boas notas, mas com exercícios físicos exaustivos, e quando vão aos jogos, eles começam a ver dificuldades, porque eles só estavam treinando e tudo mais, mas acabam começando a ganhar os jogos que eles normalmente não ganhavam. E quando eles voltam ali, na metade do filme mais ou menos, esse jogador chamado Timo Cruz, ele volta ao time. Depois de passar por várias dificuldades, ele fala, olha, eu quero voltar a fazer parte do time. E daí o treinador olha para ele e fala, olha, não sei se você está disposto a isso, porque você não vai conseguir. Lembra daqueles exercícios e daquele acordo que você assinou lá atrás? Você está devendo muitas coisas para mim. Então você tem que cumprir toda essa lista de exercícios para daí sim participar do time. E essa lista continha mais de 2.500 flexões, mais de 1.000 suicídios, que era um exercício exaustivo na quadra. Mas ele empenhado em querer participar, pensando assim, olha, eu tenho que fazer parte desse time, ele se coloca à disposição e começa a fazer os exercícios. Mas ele tinha apenas uma semana para terminá-los. E chegando ali perto do jogo, perto do prazo que o treinador tinha dado, o rapaz lá empenhado e tudo mais, chega uma das cenas mais marcantes do filme, em que os jogadores ali, os demais alunos, ao verem aquele colega empenhado e fazendo exercício para voltar a fazer parte do time, pedem ao treinador, treinador, eu quero fazer os exercícios com ele, quanto que falta para ele terminar? Eu vou fazer as flexões. Outro jogador surge e fala, eu quero fazer as flexões, eu quero fazer os suicídios, e todos do time começam a ajudar o jogador Timo Cruz para juntos terminarem logo para ele fazer parte do time. E assim, claro, o treinador observa aquilo lá, vê já um avanço na vida dos seus jogadores e dispõe, né? Eles terminaram os exercícios, eles vão aos jogos, eles se classificam para um torneio estadual, chegam no jogo decisivo e acabam perdendo o último jogo do campeonato. E quando eles voltam, né, eles pensando assim, poxa, né, não valeu de nada, porque a gente fez todo esse esforço para chegar agora na final e perder, e o treinador ele surge com o seguinte pensamento para eles, olha, eu vim aqui pensando em só treinar jogadores que eram indisciplinares, mas eu acabei vendo vocês se tornarem grandes homens. Eu vi vocês se tornarem grandes alunos. Eu vi vocês se transformarem na vida pessoal de vocês. E claro, por isso vocês são mais que vencedores. E assim acaba o filme mostrando o sucesso da carreira daqueles homens a partir daquilo lá. Mas o que eu quero falar com tudo isso? Nós vemos que nesse filme, a principal tarefa do treinador era formar a unidade daquele time, mas também transformando o particular de cada um deles. E quando nós lemos esse texto de Paulo, ou principalmente a carta de Paulo aos Filipenses, não vai ser diferente. Paulo, preso, vem a receber a visita de Epafrodito, um dos irmãos de Filipenses, e vem a começar, e Epafrodito traz, fazendo uma gigantesca viagem até a prisão de Paulo, vem a trazer notícias e também ofertas para o ministério de Paulo. E quando chega Epafrodito e conta para Paulo as suas notícias da igreja de Filipenses, Paulo se depara com alegrias e tristezas, as quais ele vai responder com a própria carta. Paulo, em prisão, ele escreve um dos textos mais alegres do seu catálogo, que é Filipenses. Nós veremos mais à frente a questão da alegria de Paulo, mas principalmente ele vem a escrever esses textos alegres a uma igreja trabalhadora, uma igreja empenhada no serviço ao reino de Deus, mas que estava sofrendo grandes dificuldades para a sua saúde. A saúde como igreja, como um total, ela estava sendo afligida. E Paulo, ele desenvolve,
no início da carta, como nós lemos com o pastor no início do culto, alguns temas principais sobre a união da igreja, sobre a unidade da igreja. E Paulo sempre vai relembrar esses irmãos do principal união, do principal objetivo da união da igreja, que é Cristo. Mas antes disso, no capítulo 2, no capítulo 1, ele vai falar, viver acima de tudo de modo digno do Evangelho. No capítulo 2, ele vai trazer os alicerces da união de Cristo. Então, ele vai formar toda uma base sobre a união, sobre a unidade da igreja, e agora ele vai tratar os problemas da igreja, a partir do capítulo 3 e 4. E nós vemos assim que, no capítulo anterior do nosso texto, no capítulo 3, Paulo faz um paralelismo, falando sobre as dificuldades, os problemas, mas também numa forma de encorajamento com alguns temas. E quando nós vemos o texto que nós lemos, o capítulo 4, Paulo ele vai tratar principalmente sobre a harmonia do corpo de Cristo. E vai tratar principalmente de 3 aspectos que nós iremos entender nessa noite. O primeiro deles, nós veremos que o ponto para que a harmonia do corpo de Cristo esteja firme, esteja crescendo, esteja unido, é a firmeza nos fundamentos, como nós vemos no capítulo 4, versículo 1, que diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Paulo aqui, ele relembra a igreja de uma forma familiar. Paulo ele trata a igreja dos Filipenses de forma muito amorosa, porque, e principalmente, ao longo da carta, ele vai tratar totalmente os irmãos como um todo, falando: todos vocês, meus amados, todos vocês, minha coroa, vocês são a minha alegria. A igreja de Filipenses era muito amada por Paulo, só que, como nós veremos, ele trata e quer mostrar para os irmãos desses problemas claros no meio da igreja. No capítulo 3, como eu falei anteriormente, ele fala de lutas, de dificuldades vindas de fora da igreja, como os falsos mestres, os cães, os inimigos da cruz, citado no capítulo 3, mas também no capítulo 2 ele vai falar dos problemas vindo de dentro da igreja, como partidarismo e vanglória. No versículo 2 e 3, Paulo vai falar assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da Bíblia, da vida. Muito provavelmente havia um grande conflito interno na igreja de 2 grupos diferentes, liderados por Evódia e por Sintique. Muito provavelmente esses grupos estavam se envolvendo e colocando um assunto acima do outro, olhando para os da esquerda ou os da direita e dizendo assim: não, as ideias deles não valem a pena seguir. Agora, o que a gente está pensando, o que a gente está seguindo é o certo. Então vamos bolar, vamos seguir conforme o nosso pensamento. E já os do outro lado pensavam da mesma forma. E assim criavam um racha dentro da própria igreja. E Paulo vem a relembrar esses irmãos: olha, não é para ser assim. Não é dessa forma que o corpo precisa viver. O corpo de Cristo precisa de harmonia. E como a gente viu, de firmeza nos fundamentos. O mais interessante é que Paulo ele mostra esses problemas com afeição e com alegria por esses irmãos. Ele não está ali apontando o dedo na cara deles, tacando pedra sobre eles, falando: olha que vergonha tudo isso. Não, ele vem a tratar de forma amorosa. Apesar das dificuldades, ele vem a mostrar que ele se importa com essa igreja e que não estava tudo perdido, apesar do partidarismo, da vanglória, dos falsos mestres, dos inimigos da cruz que estavam todos ali dentro.
Paulo sabia que se eles voltassem ao firme fundamento que é Cristo, eles estariam e conseguiriam sair e continuar seguindo o caminho certo da sua caminhada cristã. Pois Cristo é o nosso fundamento. Cristo é o fundamento da união da igreja. Sem Cristo não faz sentido existir uma igreja. Sem Cristo não faz sentido nós continuarmos a nos reunir domingo após domingo. Se nós colocarmos os nossos pensamentos, os nossos desejos, aquilo que fala o nosso coração, e fugirmos de Cristo, nós estamos caindo no mesmo erro dos filipenses. Quando Paulo usa aquele termo no versículo 1 de firmes no Senhor, esse termo firmes ele é semelhante ao termo que era usado para os soldados durante a batalha. Principalmente para aquelas primeiras fileiras de soldados que recebiam o primeiro impacto durante a guerra. A mesma palavra é usada naquele sentido, mostrando que a firmeza que um cristão precisa ter em sua vida pessoal e sincera com Cristo é estar pronto para a batalha, preparado para o impacto das dificuldades, preparado principalmente a receber da palavra de Deus a correção ao nosso coração. Quando nós fugimos de tudo isso, nós estamos quebrando a harmonia do corpo de Cristo. E Paulo ainda mostra que é indispensável a lembrança dos cristãos dos seus fundamentos. Quando nós voltamos para Mateus 7, nós vemos o ensino do próprio Cristo, que nos diz assim, capítulo 7, o verso 24 até o 27. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram com os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O próprio Cristo já nos ensinava sobre os firmes fundamentos dos cristãos. É a palavra do próprio Jesus, é o evangelho puro e simples. Quando nós nos esquecemos disso, ou quando nós pensamos assim, não, mas eu já ouvi tanto o evangelho, não, eu conheço, eu sei que Jesus é a salvação, é o caminho, eu sei de tudo isso, agora eu quero buscar algo novo, eu quero algum pensamento mais elaborado sobre isso. Quando nós fugimos da forma pura, do fundamento básico da nossa fé, nós estamos suscetíveis ao partidarismo, suscetíveis ao orgulho, à vanglória e principalmente a ouvir vãs doutrinas que vêm como vento soprando no meio da igreja e somos suscetíveis a cair nisso. O que nós entendemos então quando com essa questão que Paulo fala sobre os firmes fundamentos da harmonia do corpo de Cristo? Todo cristão ele necessita de uma sólida fundação bíblica para não ser levado por qualquer vento de doutrina ou engano do coração, resultando na desarmonia do corpo. Nós bem sabemos que o mundo lá fora está completamente afundado no pecado, na escuridão. Só que esse próprio mundo vem assoprar as suas filosofias, as suas ideias para dentro da igreja. E como fazemos para continuar firme? Como conseguimos peneirar o que é certo e o que é errado? Quando conhecemos a palavra de Deus verdadeiramente. Quando estamos firmes no Senhor. A firmeza do corpo de Cristo precisa estar junta com uma intimidade com Deus. Assim, não iremos cair em vãs doutrinas, em vãs sutilezas do inimigo, mas se conhecemos e temos a nossa fundação de forma firme
na palavra de Deus. Por isso, irmãos, precisamos nos debruçar sobre a palavra, não como raros momentos da nossa semana, não como sendo momentos excepcionais da nossa semana, mas sendo de forma algo diário, não raro, diário. Nós precisamos aprender cada dia mais a palavra de Deus, conhecer, ouvir, buscar de forma íntima. Não podemos viver somente de domingo após domingo. Não, domingo eu vou lá e ouço um pouquinho da palavra de Deus. Não. O relacionamento da igreja, para continuar firme, é diário e é momentâneo com Cristo. Em segundo lugar, nós vemos que para o corpo viver em harmonia, ele necessita também de uma alegria inabalável. O verso 4 nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo aqui, nesse versículo 4, ou melhor, na carta inteira, quando ele fala sobre a alegria, parece quase uma piada. Porque Paulo, qual era o momento, qual que era a situação que Paulo se encontrava? Paulo estava preso, alguns diziam que era em Éfeso, outros que era em Cesareia, outros que era na própria Roma, mas não é tão certo, mas não importa o lugar. Paulo, em 2 Coríntios, ele vai falar que era uma das prisões mais dolorosas que ele estava passando. Uma das prisões em que ele estava quase perdendo a esperança de sobreviver. Estava terrível, estava difícil a situação. Mas quando ele vem a escrever a carta de Filipenses, ele recheia a carta do quê? Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, meus irmãos. O capítulo 3, ele começa com essa mesma palavra. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Paulo constantemente está falando sobre a alegria do cristão, mas mesmo ele passando por dificuldades, por lutas. Nós bem sabemos que as prisões do passado não eram como essas de hoje. Há uma gradezinha ali, uma cama de concreto. Não, eram em masmorras, eram completamente na escuridão. Muitas das vezes, corpos em estado de putrefação eram amarrados nas costas dos prisioneiros, para os vermes daqueles corpos passarem para os corpos dos vivos ainda. Era terrível a situação que ele se encontrava, mas Paulo fala de uma alegria inabalável. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. O que Paulo queria dizer com tudo isso era que a alegria ela é uma marca distintiva do povo de Deus. Ela não é algo momentâneo, algo que surge de lá de vez em quando. Não tem como alguém ser feliz sem Cristo. Quando nós olhamos para o mundo lá fora, nós vemos pessoas felizes quando conquistam um novo patamar em sua carreira, quando compram o último carro do ano, quando conquistam a casa dos sonhos. Nós vemos felicidades, mas que bem sabemos que são passageiras. O mundo lá fora não experimenta da verdadeira alegria que a palavra de Deus nos ensina. Pois a alegria dos cristãos não estão nos bens que eles conquistam, não estão simplesmente nas dádivas que surgem no decorrer da vida, não. A alegria do cristão é uma pessoa, é Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Paulo chama os irmãos aqui a relembrarem disso, a pensarem novamente em Cristo como a sua alegria bem presente. A nossa alegria não está baseada nos nossos feitos, mas sim no feito de Cristo lá na cruz. A nossa alegria está baseada na gloriosa vitória de Cristo na cruz.
A nossa alegria está baseada na redenção que veio no Deus Santo, Santo, Santo. A nossa alegria está baseada na ressurreição desse mesmo Cristo. A nossa alegria está baseada na esperança eterna que nos está proposta. Essa é a alegria inabalável que necessita reinar no meio da igreja, para a harmonia do corpo da igreja. Essa alegria ela não se passa com um sopro, como um vento de tristeza, com tragédia. Não. Ela é constante. Ela é permanente. Além do mais, a alegria que Paulo coloca aqui para os cristãos é um mandamento. A alegria de Deus é um mandamento para todo cristão. Não é uma simples recomendação, é uma ordem. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Como novas criaturas em Cristo, nós devemos ser alegres nele, por sua obra redentora, por sua vitória sobre a morte, por sua ressurreição indizível. Esses são os nossos momentos, nossos motivos de alegria. Só que na vida diária nós somos levados a, em vez de olharmos para a cruz, a olharmos para um espelho. E assim, quem nós vemos no espelho? Nós mesmos. E começamos a nos denotar nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. E aí sim vêm as tristezas. Mas que se nós voltarmos à palavra de Deus, são momentâneas. Uma mostra bem clara disso, sobre essa alegria inabalável, foi o que eu vi, foi quando eu tive a experiência recente de ir lá no Rio Grande do Sul. Não sei se é do conhecimento de todos, mas eu passei 2 semanas no Rio Grande do Sul, agindo pela organização Palavra da Vida, juntamente com a Aliança Evangélica, em diversos trabalhos, em limpezas de casas, em entrega de mantimentos, em tudo. Só que a cena que mais me marcou quando eu estava lá foi quando nós fomos visitar a casa do irmão PC, lá em Canoas, num bairro perto daquele bairro do Matias Velho. Nós chegamos na casa desse irmão e ele e a família dele, ele e o seu filho, já estavam lá desde as 8 horas da manhã, tirando os entulhos de dentro da casa. Só eles dois. Quando nós chegamos ali por volta das 9h30, 10 horas, ele já recebeu a gente com um sorriso de orelha a orelha, falando: meu Deus, graças a Deus que vocês chegaram, senão a gente ia levar uns 3 meses para tirar tudo de dentro dessa casa. E assim, nesse momento já tinha uma montanha de entulhos fora da casa, e a gente começou a trabalhar. Começamos a tirar os entulhos, tirar sofá, tirar cama, tirar armários, tirar um monte de livros de uma biblioteca dele. E algo que era recomendado para a gente, quando a gente via algo que poderia ser aproveitado, falar com o dono da casa, porque às vezes as pessoas queriam aproveitar alguma coisa. E aí a gente chegava para ele assim: ó, PC, você quer aproveitar isso daqui? Ele falava: não, é tudo lixo, e com um semblante já abatido. E conforme ele ia visitando os quartos, os cômodos, e vendo a destruição e tudo que ele estava perdendo, ele ficava mais e mais abatido, E daí foi. Nós paramos para almoçar, continuamos o trabalho, e assim a gente começou a limpeza da casa. A gente pegava as vassouras e ia no muque, tirando a lama das paredes. Chegou o final do dia, quando nós entregamos a casa para o irmão, com as paredes todas branquinhas novamente, se desse era só jogar um colchão lá dentro e já dava para dormir novamente na casa. Ele, quando foi ali ter um momento final de conversa com a gente, ele se emocionou, ele chorou muito, E ele veio a falar para a gente assim: olha, não tem uma alegria maior do que ver o corpo de Cristo unido como um só.
Ali, antes da gente ter esse momento de conversa, né, a gente se apresentou para ele, falando: eu sou Felipe, sou lá de Coronel Vivida, né, mais de 1.000 quilômetros daqui. Tinha um outro rapaz que era lá de Goiânia, tinha uma outra moça que era de Brasília, uns outros irmãos de São Paulo. E daí ele proferiu essa fala, né? Não tem uma alegria maior do que ver o corpo de Cristo como um só. E daí ele chorando, ele falando assim: olha, eu sabia, eu tinha acabado de reformar essa casa. Estava tudo bonitinho, a minha sala com gesso e tudo mais. Mas daí aconteceu tudo isso. Mas meu coração está em paz. E ele em lágrimas: meu coração está em paz. Porque eu sabia que essa casa, todos esses bens que estavam aqui fora, aqui dentro, essa montanha de entulho, um dia ou outro ia virar pó. A ferrugem ia corroer, não ia se aproveitar nada. Agora, a minha maior alegria é saber que eu estou bem, a minha família está bem e que principalmente Cristo reina em nossos corações. E que um dia nós estaremos com Ele para a eternidade, não mais suscetíveis a passar por uma inundação, não suscetíveis mais a perder todos os nossos cômodos, todos os nossos bens para a lama. E ali todos nós choramos, é óbvio. Mas quando nós vimos tudo aquilo lá, e relembrando desse momento, pensando nesse texto, é nesses momentos que nós vemos a alegria inabalável do povo de Deus. Nós não somos como o mundo lá fora. Quando nós estávamos lá no Rio Grande, era nítido ver a diferença entre os cristãos e os não crentes. Alguns, os não crentes, olhavam para aquilo e já contabilizando o desastre, pensando assim: olha, isso aqui foi tantos R$1.000, aquilo lá foi tantos outros, meu Deus do céu, vou ter um prejuízo de número X. E já os cristãos, não, eles estavam tristes também, nós chorávamos com eles, mas eles estavam firmes na sua alegria em Cristo. E novamente, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que todo o corpo, ele precisa permanecer em alegria no Senhor. Olhar para a alegria em Cristo como um mandamento, como uma ordem firme do Senhor. Mas não nos é negado os momentos de tristeza, não nos é negado os momentos de chorar com os que choram. Mas o objetivo da harmonia do corpo de Cristo é justamente motivar, instigar a alegria uns com os outros, contar as bênçãos, movimentar o povo uns com os outros em alegria, não somente no domingo, mas também durante a semana. Cristo nos chama a ter um relacionamento independente do desânimo. Por isso nós devemos ter entre nós um relacionamento de intimidade uns com os outros. Como eu consigo trazer alegria na vida de alguém que eu não conheço? Como é que eu consigo motivar alguém que eu não tenho nenhum laço de afetividade? Eu nunca disse um bom dia para aquela pessoa. Como é que eu vou ter no meu coração o pensamento de eu vou lá alegrar aquele meu irmão querido? Não existe esse pensamento sem relacionamento. Nós precisamos ter intimidade uns com os outros. Nós precisamos ter conversas profundas uns com os outros. Não conversas rasas, mundanas, né? Pensando assim: olha, eu não incomodo ninguém, ninguém me incomoda. Esse tipo de pensamento deve ser anátema no meio da igreja. Nós precisamos sim conhecer os problemas uns dos outros, compartilhar das dificuldades e também das alegrias. A alegria inabalável do corpo de Cristo, em harmonia, ela é motivadora uns para com os outros. Mas por final, nós vemos que Paulo nos mostra no versículo 5 que o corpo de Cristo, para viver em harmonia, ele precisa também de uma moderação. O testemunho,
aparente e em secreto. O texto do versículo 5 diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O testemunho que os cristãos davam no primeiro século, nós já bem ouvimos que ele era genuíno, porque no primeiro século, se dizer cristão não era motivo só de uma chacota no trabalho, não era motivo só de uma piadinha assim, não pode beber então, né? Não. O testemunho de um cristão no primeiro século era uma grande carta de morte. Era um grande cartaz colado nas paredes de uma sentença mortal. Quando um cristão falava que era cristão aos seus conhecidos, se chegava até o conhecimento romano, ele era perseguido, ele era preso, sua família era presa e ele era levado ao momento de confirmação. Olha, você é mesmo cristão? Você nega a Cristo? Não, eu não nego Cristo, então você é sentenciado à morte. O testemunho dos cristãos do primeiro século era muito bem conhecido, mas eles não deixavam, apesar disso, eles não deixavam de pregar a palavra. Eles não deixavam de mostrar para o mundo lá fora a diferença, a mudança que Cristo havia feito em seus corações. Ele era um testemunho para com todos. Um autor chamado Hendrickson, ele diz assim: o cristão ele deve cultivar sua personalidade comunicativa e sociável. O segredo de sua felicidade ela não está confinado dentro dos muros de sua própria meditação e reflexão. O autor aqui, quando ele fala sobre, ele declara essa frase, ele trata do assunto não como sendo limitado ao cristão, achar que está sendo um bom cristão somente no secreto. Um dos pensamentos mais malignos que surgiu na igreja é de pensar assim, não, se eu estou bem com Deus, então está tudo certo. Eu não preciso tratar bem o meu conhecido, não preciso tratar bem no meu trabalho, não preciso dar um bom testemunho lá fora. Se eu estou bem com Deus e eu sei disso, está tudo bem. Isso é uma grande mentira no meio da igreja e que leva à desarmonia do corpo. Cristo nos chama a ter uma moderação conhecida de todos. Um testemunho primeiramente trabalhado no secreto, como o próprio Cristo nos ensina, mas também exemplificado no aparente, mostrado para os demais. Você não consegue mostrar a mudança de Cristo em sua vida somente vivendo em solidão. Você não consegue mostrar o que Cristo está fazendo em sua vida, em seu caráter, vivendo só você e o seu espelho. Não. Você precisa ter um relacionamento, mostrar e testemunhar a graça de Deus em sua vida. É bem interessante que quando nessa palavra moderação, ela pode ser entendida por várias outras palavras. Nós podemos entender pelas seguintes virtudes: moderação, por paciência, condescência, cordialidade, amabilidade, gentileza, compreensão carinhosa, consideração, caridade, mansidão, magnanimidade. Ela não é limitada. O poder de Deus em nossas vidas não é limitado dentro dessas quatro paredes. Deus nos chama para fora. Um cristão, para viver em moderação conhecida de todos os homens, ele precisa dar um bom testemunho no seu trabalho. Ele precisa dar um bom testemunho no seu colégio, na sua faculdade, na sua família. São conhecidas as histórias de famílias que, quando chegam na igreja, tem uma história do passado, que eu não lembro bem ao certo, que contava assim:
do menininho chegando, cumprimentando o pastor no final do culto e dizendo assim: pastor, a gente pode morar aqui dentro da igreja? Aí o pastor: como assim? Não, é porque quando a gente está dentro aqui da igreja, o papai e a mãe, eles são completamente diferentes do que lá em casa. É muito melhor quando eles estão aqui dentro da igreja, porque lá eles só ficam brigando, eles só ficam se xingando dentro de casa. A gente pode vir morar aqui dentro? Esse tipo de histórias, que às vezes são lúdicas, às vezes são realidades, elas mostram a necessidade de trabalharmos a nossa moderação íntima, nós e Deus, no nosso secreto, no nosso quartinho lá em casa, mas também a aparente, a nossa moderação com os outros. Nós precisamos, como corpo de Cristo, vivendo em harmonia, testemunhar para os de fora, mostrar a diferença de Cristo em nossas vidas, principalmente como igreja, atingindo a sociedade. Nós precisamos buscar no secreto uma fundamentação na fé, polir a nossa intimidade com Deus, mas principalmente mostrar, trabalhar isso lá fora, não viver em solidão. Participar das programações da igreja, participar dos cultos, das reuniões de oração, mostrar fidelidade a Cristo no tratamento com os outros. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos com harmonia como corpo de Cristo. Pois se depender de nós mesmos, nós não conseguiremos. Se nós pensarmos que pelas nossas forças, pelos nossos braços, nós iremos avançar, isso é uma mentira. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da luz do Evangelho em nossas vidas, mas principalmente colocar em prática. Amém? Vamos orar? Santo Deus, louvado seja teu nome, ó Pai, porque o Senhor nos deu o principal exemplo, ó Pai, da vida no cristão. Nós somos chamados assim hoje, como pequenos imitadores de Cristo. Mas o Senhor sabe das nossas dificuldades. O Senhor sabe dos problemas que há dentro do nosso coração e também da nossa comunidade, ó Pai. E a Tua palavra, ela nos ensina. Pai querido, como o texto de hoje nos mostra sobre a harmonia que o corpo de Cristo precisa ter, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a colocar em prática essa mensagem. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a vivermos uma vida de intimidade com o Senhor, a nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, a ter uma vida devocional, principalmente pais com os filhos, ensinando desde cedo a firmeza na doutrina bíblica do Senhor. Pai querido, nos ajude a ter uma alegria inabalável. O Senhor sabe que os dias não estão sendo fáceis. O Senhor sabe das dificuldades que têm surgido, mas a Tua palavra nos encoraja a estarmos firmes nessa alegria no Senhor. E sabemos que de Ti vem a força necessária para continuarmos de pé. Mas, Pai querido, ainda te pedimos que o Senhor nos ajude a trabalharmos o nosso testemunho para com todos. Que o Senhor, principalmente, Pai, haja no nosso interior, no nosso secreto, ao trabalhar uma vida de intimidade com o Senhor, para assim refletir na nossa vida diária. Nos ajude, ó Pai, a se tornar uma igreja mais unida, uma igreja que participa de suas programações, uma igreja que vive em comunhão diária, ó Pai, com o Senhor e uns com os outros. Sabemos que de Ti e para o Senhor, ó Pai, é toda a glória das nossas vidas. Nos ajude assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pastor, tem a palavra?